Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura diária da Palavra de Deus. Saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da leitura, ajude o canal a crescer. Dê o like, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Leitura de hoje, Smith Wigglesworth. Livro Atreva-se a Crer. Título da mensagem: Somente pela fé. A sabedoria das Escrituras. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de ter agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Hebreus, capítulo 11, versículo 3 ao 11. Entendimento de Smith Wigglesworth. Eu creio que existe apenas um caminho para todos os tesouros de Deus, e que este caminho é o caminho da fé. Pela fé, somente pela fé, nós temos realmente acesso ao conhecimento dos atributos divinos. Nos tornamos participantes das bênçãos e compartilhamos as glórias do nosso Senhor, que ascendeu aos céus. Todas as suas promessas são o sim e amém para os que creem. Deus deseja que nos acheguemos a Ele à sua maneira, através da porta aberta da graça. Um caminho foi aberto. É um lindo caminho, todos os seus santos podem ir por este caminho e encontrar descanso. Eu considero fracasso tudo o que não estiver edificado sobre a rocha, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho da fé é o caminho de Cristo, recebendo na sua plenitude, andando com Ele, recebendo a sua vida. Somos preenchidos, movemos-nos e somos transformados, somos levados a um lugar no qual existe sempre um amém em nossos corações para a vontade de Deus. Zacarias e Isabel seguramente desejavam um filho, mas mesmo quando o anjo apareceu e contou a Zacarias que ele teria um filho, ele ficou cheio de incredulidade. Então o anjo disse: Todavia ficarás mudo, porquanto não creste nas minhas palavras. Porém, Maria, quando lhe apareceu o anjo, exclamou: Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi o amém dela a vontade de Deus, e Deus quer-nos com amém em nossas vidas, um amém interior que se move poderosamente, um amém inspirado por Deus
que garanta. É assim porque Deus falou. Não pode ser de outra maneira. É impossível ser de outro jeito. Há dois tipos de fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. Esta é dom de Deus. Em Atos 26, Paulo revelou ao rei Agripa o que o Senhor lhe dissera ao chamá-lo. Jesus disse a Paulo que o chamou para lhes abrir os olhos dos gentios e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esta é a fé de Paulo. Não, é a fé que o Espírito Santo lhe concedeu. É a fé que Ele nos dá quando nós pedimos a Deus. Eu quero expor a você a diferença entre a nossa fé e a fé que vem de Jesus. A nossa fé chega ao fim. A Maria que usou esta fé chegou ao ponto de dizer: Senhor, não posso continuar. Usei toda a fé que tenho e agora preciso parar e esperar. Eu me lembro de ter ido visitar algumas pessoas doentes. Fui levado a uma casa em que havia uma jovem deitada na cama. Um caso muito desesperador. O assassino dela se fora. E muitas manifestações que ocorreram lá eram satânicas, e eu sabia disso. A jovem era uma linda moça. O marido, também bastante jovem, entrou com o bebê e se inclinou para beijar a esposa. No momento em que o fez, ela se atirou para o outro lado, exatamente como faria um lunático. Aquilo foi muito doloroso. Então ele olhou para o bebê e apertou os lábios do pequeno na face da mãe. Novamente, uma outra coisa violenta aconteceu e perguntei à pessoa que estava tomando conta da mulher: Vocês têm alguém para ajudar? Disseram: nós já tivemos de tudo. Então indaguei: Mas vocês tiveram ajuda espiritual? O marido se irritou e disse: Ajuda? Você acha que nós acreditaríamos em Deus depois de 7 semanas sem dormir nessa loucura? Então, cheio de fé, comecei a penetrar nas regiões celestiais e logo eu estava fora daquela casa, porque eu nunca vi um homem que orasse preso à terra e conseguisse algo de Deus. Para conseguir a resposta de Deus, você terá que se ver orando nos céus, porque tudo está lá. Se você estiver vivendo na dimensão terrestre esperando coisas celestiais, elas nunca virão. Então eu exigi: saia dela em nome de Jesus. E a jovem se virou e adormeceu, e despertou depois de 14 horas perfeitamente lúcida e curada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43, lemos sobre o corpo: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Parece-me que o Senhor deseja que conheçamos um pouco desse poder agora, deseja conservar-nos nesse poder de modo que não sejamos semeados em fraqueza. Há uma coisa que Deus me deu na minha juventude, um gosto, o prazer pela minha Bíblia. Posso dizer diante de Deus que nunca li um livro sem ser a minha Bíblia, portanto, nada sei sobre livros. Parece-me melhor usar o livro dos livros como alimento para a nossa alma, para o fortalecimento da nossa fé e para a edificação do nosso caráter em Deus, de tal maneira que todo o tempo estejamos sendo modificados e ajustados a fim de andarmos com Deus. Também em Hebreus 11, versículo 6, observamos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus tem algo melhor para você do que você já teve no passado. Venha viver a plenitude da fé, do poder, da vida e da vitória que Ele deseja dar-lhe. À medida que você se esquece das coisas do passado e se esforça pelo prêmio da sua soberana vocação em Cristo Jesus. Questões a considerar.
O que especificamente poderia estar impedindo você de viver a plenitude da fé? Como você pode dizer amém à vontade de Deus para a sua vida? Uma oração em resposta. Senhor, eu digo amém para a tua vontade na minha vida, enche-me com a tua fé. Amém.